Seus medos podem estar te distraindo, sabia? Eu já fui uma pessoa bem medrosa, mas é tão libertador mudar. Nesse vídeo vou te trazer 3 dicas para você abandonar esses medos que te paralisam. Oi, eu sou Diana e eu tô aqui para te empoderar a ter uma vida mais divertida, trazendo expansão de consciência, autoconhecimento e umas coisinhas a mais. O medo que a gente sente, na maioria das vezes, serve para distrair a gente. Distrair, muitas vezes, de coisas bem legais que estão para chegar. A maioria de nós foi ensinado a ter medo. Se você ligar o noticiário, é o tempo inteiro notícia atrás de notícia para te deixar apavorado. A nossa mente, com isso, começa a criar armadilhas para nós mesmos. E com isso a gente se para. E quando a gente se para, a gente se sente numa prisão, como se a gente não tivesse liberdade. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você se perceber sentindo medo o tempo todo, é qual é a origem desse medo. Esse medo é seu ou ele é de outra pessoa? Muitos dos nossos medos vêm de outras pessoas. Pessoas da nossa família, pessoas com quem a gente conviveu. Eu mesma tenho um exemplo desse que foi sobre dirigir. Eu levei 10 anos para dirigir sozinha. Isso porque eu sempre tive vontade de dirigir, mas eu tinha um bloqueio tão grande que eu não conseguia dirigir. Até que um belo dia criei coragem, peguei o carro e dirigi. Depois de muito tempo, eu pude reconhecer que esse medo não era meu. Esse medo vinha de toda a minha família. As mulheres da família não dirigiam nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Então eu cresci aprendendo que isso era normal. Eu não estou dizendo que isso está certo, que isso está errado, e nem estou dizendo que eu fui ensinada. Só que no ambiente que eu cresci, isso era muito presente, isso era comum. De forma inconsciente mesmo, sem saber que eu estava fazendo aquilo, eu estava replicando o comportamento das mulheres da minha família. Só que o desejo de dirigir era maior, então por isso eu consegui me libertar desse bloqueio. Eu já atendi várias pessoas com vários tipos de medo que eram de outra pessoa. Em um dos meus atendimentos, a minha cliente tinha um medo muito grande de cachorro. Só que a filha começou a ter vontade de ter um cachorro e ela entrou nesse conflito. Mas como eu vou ter um cachorro se eu tenho medo? Quando a gente começou a investigar, o medo nem era dela, o medo era da mãe. Quando ela e os irmãos eram criança, a mãe colocava esse medo neles para que eles não se aproximassem de cachorros, cachorros de vizinhos, e ela não percebeu que isso aconteceu, isso foi inconsciente, começou a replicar na própria vida. Outra coisa que pode estar acontecendo com você é uma má identificação do medo. Muitas vezes a gente confunde medo com empolgação. Isso acontecia muito comigo na época que eu ia em parques de diversão. Tinha aqueles brinquedos que eram mais radicais e eu tinha muita vontade de ir, alguns eu ia, outros não. E eu me lembro que eu ficava na fila e falava para os meus colegas que eu estava com medo. Só que hoje eu consigo reconhecer que aquilo, na verdade, era empolgação, era excitação de estar no brinquedo, era adrenalina. E muitas pessoas identificam essa sensação como medo. Como elas acham que é medo, elas não fazem e se param. E a dica número 3 é uma curiosidade que você vai ter diante do medo. É se perguntar: qual é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer isso? Talvez venham coisas mirabolantes na sua cabeça, pensamentos negativos, tragédias, traumas, coisas desse tipo. E nessa hora você vai ter que ser brutalmente honesto com você e perceber se isso é real ou se isso está indo para autossabotagem e usando o medo como uma forma de se parar. Afinal, a autossabotagem ela aparece justamente nesses momentos onde a gente vai crescer, onde a gente vai sair da nossa zona de conforto. Isso tudo vai te mostrar concretamente se você precisa recalcular a rota, se você precisa mudar algo, se é realmente o que você quer fazer, ou se isso está sendo simplesmente uma forma de se parar. Eu gosto muito desse livro aqui, ó, do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. É um livro todinho falando sobre medo. Vou deixar o link dele na descrição, inclusive. E uma das coisas mais legais que ele fala é que você precisa ser mais esperto que os seus medos, limitações e os seus problemas. E toda a diversidade que você tem, ela tem uma semente de benefícios equivalentes a ela. Agora, só cabe a você ver o copo meio cheio ou meio vazio.